Boa noite, queridos colegas, preparando-se aí para uma avaliação ligada à nossa profissão. Professor Camargo, sou de Santo André, percorri todas as funções, cargos ligados à educação, desde professor estagiário até cheguei a supervisor de ensino, quando me aposentei agora, recentemente, tá? Minha formação, eu sou inicialmente arte educador, adoro essa área de arte. Depois fiz a pedagogia, que me levou para a alfabetização de jovens e adultos, algumas formações de professores e outras coisas mais. E adentrando na carreira da administração escolar. E finalmente um mestrado em educação, no qual eu estudei a formação de professores também. Gosto muito dessa área, adoro formação. Fiz alguns outros cursos aí ligados à gestão, empreendedorismo e outras coisas mais, educação especial, outra área que eu gosto muito da educação. E vamos agora comentar um pouquinho sobre essa tão famosa Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que nós mais comumente conhecemos como Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei tão maravilhosa, mas ainda mal compreendida por todas as pessoas, quase sem exceção, inclusive os nossos famosos governantes, legisladores e outras autoridades. Uma coisa que é importante nós falarmos, gente, é que o Estatuto ele veio para lembrar que toda criança e todo adolescente brasileiro, brasileira e ou vivendo no Brasil, já que todos estão sujeitos à nossa lei, estando aqui, ele é um sujeito de direitos em todos os sentidos maiores e melhores em relação à sua vida. Tá bem? Isso que nos fique muito importante. A importância dessa lei também é porque a própria Constituição, lá de 1988, ela já tinha pedido para que o poder público e a própria sociedade providenciassem políticas públicas e uma própria legislação que lembrasse o quanto é importante salvaguardar-se o direito de crianças e adolescentes. Então a Constituição pediu isso lá no seu artigo 227. E aí o que acontece? Na época de 1986, 87, 85, nós tínhamos a Pastoral do Menor. O nome era esse mesmo, Pastoral do Menor. Antigamente, hoje ela mudou de nome, Pastoral acho que da Criança, Pastoral da Juventude, coisas assim. Mas então a Pastoral do Menor começou a cutucar a sociedade brasileira, lembrando que as crianças estavam aí pelas ruas, mal atendidas, etc., e que toda criança tinha que ter os seus direitos garantidos. E, inclusive na época de 87, 1987, para quem segue a religião católica ou seguia, vai se lembrar que nós tínhamos as campanhas da fraternidade. Temos até hoje, mas parece-me que elas eram mais fortes antes. E o tema de 87 foi justamente o menor abandonado. O tema central era quem acolhe o menor, a mim acolhe. E a pastoral do menor, à época, ela cutucou com muita força a sociedade brasileira e os governantes para que houvesse uma lei que salvaguardasse esse direito de crianças e adolescentes. Isso unido a outros atores no Brasil inteiro, inclusive o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que existe até hoje, e à época também com muita força, indo para as ruas, fazendo movimentos com as crianças, fazendo encontros, tirando crianças da rua para refletir, formarem grupos, etc. Enfim, toda essa ação acabou desencadeando com essa lei, que não foi uma lei que veio lá de cima e caiu cá embaixo. Ao contrário, ela começou a ser criada nas bases, nos joelhos das pessoas, nos congressos estudantis, nos congressos de entidades, inclusive a pastoral e o próprio Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que foram escrevendo e sugerindo a lei, até ela chegar no Congresso e ser aprovada, tá bem? Então é uma lei muito importante porque é isso, ela saiu da própria sociedade. Finalmente, a lei lembra que crianças são crianças em todas as situações e adolescentes em todas as situações. Não aquilo que o antigo Código de Menores
pregava. Ou seja, falava assim, menor, era aquela criança suja, maltrapilha, mal vestida, sem saúde, mal alimentada, mal nutrida, sabe, com um catarrinho escorrendo aqui no narizinho. Era essa criança que era menor. Agora, quando falava criança, criança não, criança era aquela bonitinha, tida como bonitinha, desculpem, bem vestida, bem nutrida, com bochechinha saudável, essa era criança. O outro não, o outro era menor. E isso o estatuto vem para dizer que não, todas são crianças e adolescentes. Faixa etária importante. O estatuto vê crianças desde o seu nascimento até 11 anos de idade. Ou seja, até chegar quase pertinho do 12. Enquanto ela não completar 12, ela ainda é vista como criança perante o estatuto. Completou 12 e até os seus 18, que eu diria incompletos, porque quando fazemos 18 nós já somos maiores de 18, então perante lei já temos outras responsabilidades e outros gozos ou não. Embora o estatuto na sua grafagem, na sua grafação, ele diz que a criança e adolescente o adolescente e adolescente até os 18 anos. Então foi um erro aí de quem escreveu o estatuto e não percebeu isso, tá? Na verdade, então nós temos do nascimento até 11 anos crianças, a partir do que fez 12 anos até os 18 seriam os adolescentes perante o estatuto, tá bem? Eu gosto de lembrar que então com 18 anos nós não gozamos mais das coisas do adolescente. O artigo 3º lembra claramente que as crianças gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se por lei mesmo, ou por outros meios, todas as oportunidades, facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Isso é muito importante que o Estatuto vem nos lembrar. A criança passa a ter primazia sobre todas as outras pessoas, no seu atendimento e na garantia do seu direito. Tá? Primazia em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas públicas pelos senhores governantes e destinação privilegiada de recursos públicos para atividades que lidem com crianças e adolescentes. O direito à educação ele está no capítulo 4º, no artigo 53, e ele está junto com o esporte, a cultura e o lazer. Não estranhemos isso, que o Estatuto vê a criança como um todo mesmo. Então a educação está lá inserida neste contexto. Tá? E igualdade de acesso e permanência na escola, com qualidade, direito de ser respeitada a criança pelos seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos e outras medidas pedagógicas. E é importante lembrarmos, mesmo que o pai não questione, se a criança quiser, ela tem que ser ouvida e o senhor, a senhora devem dar explicações a ela. Não nos custa e é nosso dever. E as crianças também têm direito de organização de suas próprias entidades estudantis nas escolas. O acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, e o Estatuto, é muito importante, gente, o Estatuto garante isso, tá? O acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência. Não é qualquer escola, tem que ser próxima de sua residência, se assim a criança, a família o desejarem. E aí o Estatuto também lembra a questão dos irmãos. Se eu tenho um irmão matriculado na escola A e um na escola B, e o pai pede, por favor, para os dois ficarem numa escola só, desde que haja aquele nível de estudo daquela criança, o diretor tem que fazer força de deixar os irmãos juntos, tá bem? Dever das instituições de ensino, clubes e agremiações também trabalhar em temas ligados à conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependências de drogas ilícitas. Toda entidade que trabalhar com criança, inclusive as escolas, ela deve inserir esse tema constantemente na sua prática. O Estado tem vários direitos, vários deveres, para a garantia de direitos das crianças, tá? Entre eles o da escola, da matrícula, do ensino fundamental, obrigatório e gratuito para os que desejam estudar, para todos os que precisam estudar, inclusive na fase obrigatória de idade, progressiva extensão do ensino médio, como reza a nossa LDB, e outras garantias comuns
que o Estado deve ter para com as crianças. Programas suplementares, quando as crianças assim o precisarem, o Estado deve garantir isso, e inclusive o Estatuto lembra que o não oferecimento, assim como a LDB também fala, o não oferecimento dessa escolaridade, das vagas, da qualidade da educação, pode ser representado judicialmente, e isso significar uma falha de responsabilidade da autoridade competente, ou seja, ela estaria incidindo em crime no caso da autoridade competente que não ofereceu esse direito. Os dirigentes de ensino, no caso diretores de escola, que a gente pode incluir aqui, eles devem comunicar sempre ao conselho tutelar, daqui a pouco a gente fala um pouquinho do conselho, os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, e aí uma explicação, mesmo que suspeita, tá, gente? Ah, mas eu não tenho certeza se o menino está sofrendo maus tratos. Não tenho certeza, mas tem uma suspeita. Essa suspeita deve ser denunciada ao Conselho Tutelar. Isso é obrigação moral, ética e legal. Tá? Nem que você escreva frisado lá, que é apenas uma suspeita. O Conselho Tutelar vai ter como averiguar isso. E, no caso, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, desde que a escola tenha esgotado todos os seus meios para conseguir que aquela criança voltasse e ou frequentasse e ou aproveitasse a escola. Fez todas as medidas? Junta tudo isso num registro e manda para o Conselho Tutelar com todas as informações da família que ele vai poder verificar. E aí uma sugestão minha, professor Camargo, além de mandar para o Conselho Tutelar, tira uma cópia de tudo isso e manda uma cópia para a Vara da Infância e Juventude do município e para a Promotoria da Vara, dizendo que é cópia. Né? Aí os três órgãos de autoridade vão estar sabendo do caso daquela criança. O poder público vai sempre estimular, promover ações para que crianças que não estejam frequentando escola ou tenham sido excluídas, para que voltem a essa frequência, esse aproveitamento nas escolas, tá bem? Claro que fica proibido, né, gente? Isso nem tem cabimento, mas enfim, o Estatuto mantém-se na linha legal de direitos e ele proíbe qualquer tipo de castigo ou tortura de crianças, negligência de atendimento e omissão de casos de negação de direitos ou de opressão. Nós somos agentes garantidores de direitos, junto com a sociedade, junto com esses órgãos que a gente está citando aí, inclusive o Conselho Tutelar. A criança, até, no caso, 11 anos, 12 anos incompletos, se ela cometeu alguma coisa, sempre procurar o conselho. Nós evitamos até procurar polícia, só se a coisa for muito grave, tá? Mas, enfim, pode-se procurar também, mas sempre lembrando que a criança é inimputável. Não vale falar que a criança é criminosa, a criança cometeu crime. Não vamos falar não vamos falar dessa forma, não. O adolescente, ele já pode ser cometedor de ato infracional, tá? Mas ele é cometedor de ato infracional, ou seja, naquele momento ele cometeu aquilo, ele não é rotulado como criminoso, como a gente costuma dizer. Mas eles podem receber penas, sim, perante de acordo com o que fizeram, perante os juízes, tá bem? Às vezes a criança ou o adolescente são obrigados a reparar o dano pelo próprio juiz. A única coisa que a gente não deve é a gente mesmo nas escolas querer obrigar que os pais ou a criança reparem aquele dano. Se tudo for através da consciência e o pai mesmo quiser se oferecer, ótimo, mas deixa que, se for um caso grave, o juiz mesmo obriga a criança ou os responsáveis a repararem aquele dano, se aquilo for possível de ser reparado. Da liberdade assistida, gente, é muito triste o que nós vemos nas escolas. Às vezes os alunos vão procurar vaga em liberdade assistida e já o diretor, o secretário, os agentes de organização escolar, as pessoas que estão recebendo, e já olham com maus olhos. E aquele fato triste, a criança chegou na porta da escola em liberdade assistida, a escola inteira já está sabendo que está recebendo uma criança naquela situação, um adolescente, perdão, naquela situação. Gente, não façamos isso. Não temos que esconder, mas também não temos que espalhar justamente isso para toda a escola. Ao contrário, acolher, sermos firmes, sem dúvida alguma, mostrar que aquela escola tem regras, etc, etc, mas que ele é bem-vindo lá e façamos o que for necessário. E sempre fazermos os famosos relatórios e passarmos para quem trouxe aquela criança, quem encaminhou
a ela para nós. Tá bom? Esses relatórios ajudam muito, inclusive, para o juiz puxar a orelha das famílias e do próprio adolescente, se não estiver frequentando e aproveitando as escolas, tá? Sobre os conselhos tutelares, gente, conselhos tutelares existem para garantir o cumprimento da lei e o bem da criança e do adolescente. Eu sei que, infelizmente, alguns educadores os veem como inimigos, como temos conselheiros que veem a escola e os educadores como inimigos também. Nós deveríamos vencer isso tudo. Nós temos que funcionar muito juntos, feito uma engrenagem mesmo, tá? Muito juntos, para que tanto nós ajudássemos o conselho, que o conselho nos ajudasse também. E um pedido de justificativa perante os conselhos. Gente, é claro que se o conselheiro tutelar ele está com o caso de uma menininha, de um menininho que está sendo aliciado, que está sendo violentado em casa, está perdendo já partes do corpo, e atender um caso que o menininho passou 23% das faltas que deveria, eu não vou nem responder o que o conselheiro vai atender primeiro, não é? Mas nós devemos fazer nossa parte. Façamos os registros e encaminhemos, aí o resto é com eles mesmo. Tá? Para ser conselheiro tutelar é importante saber que temos regras para isso. Tá? A pessoa tem que ter reconhecida idoneidade moral, idade superior, idade de 21 anos para cima e ter residido no município onde ela está se candidatando. Tá? E não é qualquer pessoa que pode ser conselheira tutelar, não. Tá bem? E aí passa por um processo eleitoral e se vencer, ela vai ser conselheira. O conselho tutelar, enfim, ele vem para ajudar no cumprimento dessa lei, tá? Não vem para atrapalhar, não. As entidades, inclusive entidades que lidam com crianças e adolescentes, inclusive escolas, podem ser denunciadas. Então, atenção, nós também somos alvos de verificações, inclusive por parte dos juízes. Claro que os juízes geralmente se dirigem aos dirigentes, comunicam, tá, para ver o que o dirigente pensa daquilo, tal, mas pode-se haver uma averiguação diretamente para as escolas, se o caso for grave, se o juiz assim entender, tá? Na parte de penalidades, lá no finalzinho, estamos chegando ao fim, fiquem tranquilos, nós temos várias penalidades para pessoas que descumprirem o estatuto, entre elas alguns educadores, tá? Por exemplo, o artigo 230, ele diz que privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, pena de 6 meses a 2 anos. Submeter criança ou adolescente sob autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento, pena de 6 meses a 2 anos. Cuidado, educadores. Tem educadores e educadoras que adoram fazer as crianças passarem vergonha na sala de aula ou às vezes em espaços outros escolares. Isso não se deve de jeito nenhum ser feito. Isso não deve ser feito de jeito nenhum. Além disso, tem pena e tem lei para isso, tá? A produção, gente, de imagens das crianças, e no caso aqui do artigo 240, 241, 241A do Estatuto, ligadas a cenas sexuais, cuidado com isso. Se você tiver conhecimento de alguma coisa, não fica naquele espalha-espalha. Então, o professor ficou sabendo, passou para todo o corpo docente passou para o inspetor passou a imagem para o diretor, quando chegar no diretor, já 30 pessoas viram aquilo. Não deixe isso acontecer, gente. Na primeira pessoa que souber isso, já tenta segurar aquele celular, aquele aparelho, ou com alguém, nem que a pessoa venha junto, etc. E dali vocês formam a denúncia para o conselho tutelar. E averiguação, né? Mas não espalharmos aquilo, jamais. Isso é crime. Eu não posso produzir, não posso guardar, não posso arquivar, não posso ter em meus aparelhos cenas de crianças assim. Tá bem? Deixar de atender crianças não se pode, e deixar também de comunicar ao conselho tutelar fatos envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos à criança ou adolescente. Isso também dá multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência e ou de agente público. Nós somos agentes de direito, tá bem? E no finalzinho, o estatuto revoga a própria Lei 4.513 de 64, que fundou a Fundação do Bem-Estar do Menor, digamos assim, e a Lei 6.697, que era o antigo Código de Menores, como eu falei. Enfim, nós somos todos agentes de direito,
que juntados ao Conselho Tutelar, juntados aos juízes, juntados à sociedade em si, devemos promover o bem-estar de crianças e adolescentes em todo o nosso território brasileiro e a todas as crianças e adolescentes sem discriminação, tá bom? Um abraço grande, professor Camargo, bom êxito na nossa avaliação, tá bom? Abraço para todos, professor Camargo, Santo André.